Boa noite, cursilistas. Sejam todos bem-vindos. Digo que temos que estar entusiasmados porque a tecnologia nos deu a oportunidade de estarmos reunidos e evangelizar. E é com alegria que o Grupo São Paulo Apóstolo apresenta a segunda escola vivencial virtual. Boa noite, irmãos e irmãs. Começamos a nossa aula cantando com muita alegria. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Irmãos e irmãs, juntos invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, aclamemos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro, que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciões e deram uma grande soma de dinheiro ao soldado, dizendo-lhe: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos que aquelas mulheres que partiram depressa do sepulcro para dar a notícia aos seus amigos de que o túmulo de Jesus estava vazio, apesar do medo, ficaram cheios de grande alegria. E assim somos nós. A alegria e o destemor são sinais de que a nossa vida está guardada com Jesus e nos motivam a anunciar ao mundo a sua presença em nós. Jesus vem a nós nas horas em que estamos temerantes diante das coisas que ainda não entendemos e nos alerta. Alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar. Só podemos dar testemunho de que Jesus está vivo na nossa vida quando vivenciarmos realmente esses 3 ensinamentos de Jesus. A alegria é o primeiro sinal de uma vida em Deus. O destemor faz parte da vida do cristão
E anunciar o Evangelho é a missão de todos nós. Tudo na vida passa, e todas as dificuldades nós poderemos suportar em vista da alegria de ter uma vida interior renovada pela presença de Jesus no nosso coração. Alegremo-nos. Jesus ressuscitou e está no meio de nós, vitorioso para fazer de nós vencedores. Decolores. O tema de hoje é a espiritualidade na vida do cristão. Assunto muito importante, principalmente neste momento em que estamos vivenciando uma grande pandemia e com graves consequências. E quem vai falar deste assunto para nós é o Miguel Gomes Filho. Muito bem-vindo, Miguel. Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Sou Miguel Gomes Filho, nascido aqui em Fátima do Sul, filho de Miguel Gomes e Maria de Luna Gomes. Moro aqui em Dourados, sou membro da União do Apostolado Católico, uma espécie de terceira ordem dos padres palutinos, e também atuo como diretor espiritual, juntamente com o padre Ciro, na Casa Esperança, uma casa de recuperação aos dependentes químicos aqui da região. Sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, na Faculdade de Educação, e também sou cursilista, fiz o cursilho em Campo Grande, no ano 1996. Então, fui convidado pela senhora Maria Lupinetti a falar um pouco hoje com vocês sobre a temática da espiritualidade na atualidade, da espiritualidade cristã. Sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, do ponto de vista humano, um momento de dor, de sofrimento, um momento pandêmico. Mas, como cristãos, nós precisamos nos conscientizar que nós fazemos parte de um corpo maior, que é chamada pela doutrina da Igreja, é chamado de corpo místico de Cristo. E quem vai trabalhar esta temática da doutrina do corpo místico de Cristo é o Papa Pio XII, com uma encíclica papal que ele publica em 29 de junho de 1943, com o título Mystici Corporis. Eu fiz algumas anotações e eu peço permissão para eu ir dando uma olhadinha para a gente ir conduzindo a reflexão de forma didática. O Papa Pio XII, ele vem apresentar essa doutrina do corpo místico de Cristo, Jesus Cristo e da união dos fiéis com o Divino Redentor no mesmo corpo. Nós, fiéis, estamos unidos a esse divino Redentor, nesse mesmo corpo que é a Igreja, que é a sua esposa. A Igreja que nasce aos pés da cruz, que é confirmada em Pentecostes. O Papa Pio XII vai afirmar que os ensinamentos desta doutrina nos amplia o conhecimento do mistério e produz frutos cada vez mais abundantes de perfeição e santidade. Nós, fiéis católicos, através dos sacramentos instituídos pela nossa Igreja, através dos sacramentais, precisamos ir nos aproximando cada vez mais de Deus e entrando no mistério. O Papa Pio XII, ao iniciar essa encíclica, ele inicia justamente com a citação de São Paulo
aos Romanos, capítulo 5, 20. Onde o pecado avultou, superabundou a graça. Nós, por mais frágeis que aparentemente somos partes deste corpo místico. E por mais que Cristo tenha afirmado, sem mim nada podeis fazer, lá em João, capítulo 15, versículo 5, ele também afirmou, através de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, 21, não pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. O Redentor, ele quer contar conosco. E todo o corpo bem organizado e unido recebe por todas as articulações, segundo a medida de cada membro, o influxo e energia que o faz crescer, aperfeiçoar na caridade. Então, à medida que nós vamos sendo inseridos neste mistério, nesse projeto de salvação para a humanidade, nós, de certa forma, vamos nos tornando no próprio Cristo, por meio de sua imitação. Todas as graças, dons e carismas enche, perpetua intimamente a Igreja e nela opera. Então, nós sabemos que a Igreja, como essa esposa e, ao mesmo tempo, esse corpo místico, é através dela que nós vamos receber as graças, vamos desenvolver os dons, os carismas, porque é através dela que esta mesma graça, esses mesmos dons, esses mesmos carismas vão se perpetuar. Jesus, ao assumir a natureza humana, ele nos divinizou. Ele se humaniza para nos divinizar. O homem, através de Jesus, pode novamente ser reconduzido por meio de um governo visível a realidades invisíveis. Portanto, a igreja visível que nós temos, a igreja jurídica, a associação jurídica, que é um governo visível, ela também nos aproxima a uma igreja invisível, uma igreja mística, uma realidade invisível. A igreja, através da igreja, associação jurídica, nós vamos realizar a igreja, esta associação divina, o reino do seu Filho muito amado, conforme está em Colossenses capítulo 1, 13. Porque através da igreja, Jesus nos diz: recebei o Espírito Santo, conforme João capítulo 20, versículo 22. E ele ainda acrescenta: como o Pai me enviou a mim, assim eu vos envio a vós, em João 20, 21. E também, quem vos ouve, a mim ouve, em Lucas 10, 16.
Então, a igreja, nascida na cruz, de Cristo iluminador, santificador e sustentador do seu corpo místico, de certa forma somos nós. A nossa cabeça, que é Cristo, nos diz Santo Agostinho, ora por nós, escolhe uns membros, castiga outros, a outros purifica, a outros consola, a outros cria, a outros chama, a outros torna a chamar, a outros corrige, a outros reintegra. Então, nesse momento, sobretudo nesse momento de pandemia que estamos vivendo, a nós, fiéis cristãos, a nós é dado cooperar com Cristo nesta obra de salvação. De certa forma, nós assumimos com Ele as dores do mundo, as cruzes, a coroa de espinho. A nossa participação na dor é também uma forma de nos elevarmos e elevar o corpo místico e elevar toda a igreja. São Leão tem um pensamento que ele diz assim: reconhece, ó cristão, a tua dignidade e, feito consorte da natureza divina, vê que não recaias por um comportamento indigno na tua antiga baixeza. Lembra-te de que cabeça é. Lembra-te de quem é cabeça e de quem é corpo. Pois muitas vezes nós somos resgatados de certas situações e voltamos a cometer os mesmos atos, esquecendo que somos membros do corpo místico, que somos membros da cabeça, que é o próprio Cristo. Precisamos, então, na nossa prática cristã, desenvolver as virtudes teologais, que são as que mais intimamente nos ligam a Deus, ou seja, a fé, a esperança e a caridade. Um só Senhor, uma só fé. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Quem confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Temos o mesmo espírito de fé, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Na fé do Filho de Deus, quem nos amou e se entregou a si mesmo, a si primeiro por nós, né? Em Gálatas 2:20. E aí vem a esperança. Esperado a bem-aventurança e o advento da glória do grande Deus. Em Timóteos 2:13. Um só corpo e um só espírito, com a esperança da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:4. Veja que Cristo reside em nós
como esperança da glória. Está lá em Colossenses, conforme Colossenses 1:27. Os vínculos da fé e da esperança nos unem com o Redentor divino no seu corpo místico. Mas é sobretudo através da outra virtude, que é a virtude da caridade, que de certa forma esta nossa vinculação se torna mais preponderante. Porque Deus é caridade, e quem permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4:16. Deus desce à humanidade, desce a cada um de nós por meio do amor. Se alguém me ama, também meu Pai o amará. E viremos a ele, e estabeleceremos nele a nossa morada. João 14:23. Se observardes os meus mandamentos e permaneceres no meu amor, como eu observei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, de 9-10. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, mente, pois quem não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar o Deus a quem não vê? E nós recebemos esse mandamento, que quem ama a Deus ama também o seu irmão. 1 João 4, de 20-21. E quando nós estamos unidos a Deus, nós também estamos unidos uns aos outros. Formos membros um dos outros, conforme Romanos 12:25. Em Cristo, que nos ama a nossa carne, nós nos divinizamos, né? Então, se alguém tem o Espírito de Cristo, diz o apóstolo, este pertence a ele. Mas se Cristo está em vós, o Espírito Santo é vida pela justiça, né? Então, se alguém, só repetindo, na verdade, se alguém não tem o Espírito de Cristo, diz o apóstolo, né? Esse não pertence a ele. Mas se Cristo está em vós, o Espírito é vida pela justiça. Está lá em Romanos 8, de 9-10. Então, nós estamos num momento em que precisamos recuperar na vida nossa, sobretudo nesse momento pandêmico, a fé, a esperança e a caridade. O Papa Pio XII dá uma importância fundamental ao sacramento da confissão, às práticas de oração, à Eucaristia e à devoção mariana. Através da confissão, ela pode aumentar o nosso conhecimento próprio, podemos, por meio dela, desenvolver a humildade cristã, porque ela desarraiga os maus costumes, combate a negligência, a tibieza espiritual, purifica a consciência, fortifica a vontade, prende-se à direção, né, espiritual, né, nos ajuda a ter um melhor direcionamento espiritual. E, por fim, ela desenvolve uma grande virtude, que é aumentar a graça. A oração, o Papa vai enfatizar a importância da oração comunitária, da oração pública, mas também da oração individual. Por fim, ele vai destacar
a nossa importância da vivência através da Eucaristia, desse contato com a cabeça, que é o Cristo Eucarístico, e também da oração mariana, que nos fortalece, que nos irmaniza e que nos liga diretamente a essa primeira esposa, esta primeira igreja, que acolheu no seu ventre o próprio Salvador. Nesse momento pandêmico, é um momento em que essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, precisam ser postas em prática. E nós, enquanto fiéis católicos, nós, enquanto cursilistas, precisamos desenvolver estas virtudes teologais em nós. E virtudes só se desenvolvem praticando. Por isso, talvez nós estejamos sendo provados para, através das nossas atitudes, nós possamos nos melhorar o nosso entorno e ser um foco de luz no microespaço onde convivemos. Espero ter contribuído com esta reflexão. Que Deus nos abençoe. Miguel, obrigada por nos passar um conteúdo de grande importância para nós cristãos. Tuas palavras nos fortalecem e contribuem para a nossa formação. Muito nos enriquece. Em nome do Grupo São Paulo Apóstolo e do Movimento do Cursilho, agradecemos sua presença entre nós. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida, seu trabalho e o seu projeto de vida. Seja sempre muito bem-vindo no Movimento do Cursilho. Obrigada ao Padre Clarindo por estar sempre nos apoiando. Obrigada aos irmãos do grupo que participaram com seu comprometimento, ao Rodrigo que trabalha para colocar a escola no ar e a todos que puderam nos assistir, obrigada. De Colores, o Padre Clarindo vai dar a bênção final. Muito boa noite, irmãos e irmãs do nosso cursilho. Quero hoje dar uma bênção especial nessa oitava da Páscoa. Nós estamos ainda celebrando a ressurreição de Cristo. Então, a espiritualidade sempre é uma presença constante de Deus na nossa vida. Cuidado para não esquecer Deus na igreja. Cuidado para não esquecer Deus na igreja, lá na hora do culto e depois sai. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é viver a presença de Deus todos os instantes na vida da gente. Vendo a natureza, conversando com as pessoas, fazendo um ato de caridade, de bondade, fazendo uma reflexão. Isso é a nossa espiritualidade. Que Deus então faça com que cada um viva essa presença. Não precisa estar rezando o terço, não precisa estar falando o nome de Deus a todo instante, não. É uma questão interior que deve tomar conta da nossa vida. Então, que Ele ressuscitado esteja junto de todos vocês e a sua bênção também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, vamos ao nosso canto final. De colores é a primavera florindo os caminhos. De colores são todas as flores